Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jada Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 36º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, câncer genético hereditário. E se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer receber você por lá também. Bem, galerinha, para responder então se o câncer é hereditário, genético ou hereditário, genético e hereditário. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber são algumas informações sobre as células que compõem o nosso corpo. Então, a primeira que eu coloco ali para vocês são as chamadas células somáticas. Nós temos dois grandes grupos, né, de células. Células somáticas que formam o nosso corpo, que não tem relação direta com reprodução e nem formação de gametas. E essas células, então, o que acontece? O material genético delas, ela não pode ser transmitido para a sua descendência, não. Então, são aquelas células que, tecnicamente, então, você nasce com elas e morre com elas, ok? Então, você não consegue transferi-las para a sua descendência. Por quê? Porque elas são somáticas. As células do seu corpo relacionadas à reprodução são células germinativas. As células germinativas, elas são células que são basicamente diploides. Então, salvo alguns detalhes em relação à gametogênese feminina, que não serão tratados aqui, então eu vou colocar ali que as células germinativas femininas, elas são encontradas nos ovários. E quando você pegar essas células germinativas e elas estão presentes nos ovários, aí sim você tem uma relação com reprodução. Agora, células germinativas, elas podem ser encontradas no homem também, assim como células somáticas, lógico. Aí, se você pegar as células germinativas também masculinas, são 2N, são diploides, e elas são células que estão presentes nos testículos. Então, sim, essas células estão relacionadas diretamente à reprodução. Por quê? Porque as células germinativas, elas passam por uma divisão reducional, então representada ali por R fatorial, que é a meiose. Aí, quando você pega a meiose da célula germinativa feminina vai formar o quê? Vai formar óvulo. E esse óvulo é N, ou seja, ele simplesmente é haploide. Ele tem a metade do material genético da célula anterior, ou seja, célula germinativa. E aí, se você pega a meiose de uma célula germinativa masculina, ele vai formar espermatozoide. Então, coloca a abreviação ali para você, SPTZ, que é espermatozoide, que é N, ou seja, haploide, ou seja, tem a metade do material genético da célula germinativa. Só que esses dois gametas, eles podem se fundir. E quando eles se fundem, eles formam um novo ser. E esse ser, ele será o quê? 2N. Então, lógico, metade do material genético da mãe, metade do pai. Sendo assim, e sabendo essa nomenclatura, que é fundamental para definirmos agora o quê? Olha aqui. As duas células, elas são dois grupos, né? Eles são, então, células somáticas e células germinativas. Presentes tanto em homens quanto em mulheres, ok. Só que o material genético das células somáticas podem sofrer mutações. E mutações é um assunto que foi bastante discutido aqui na nossa playlist. Então você volte lá e veja os vídeos que tem bastante coisa sobre elas. E aí mutações são alterações do material genético. Então isso, aí você pegar as células germinativas, elas também podem, o material genético delas pode sofrer mutações. E aí, se você pegar essas mutações tanto em células somáticas quanto em células germinativas, isso, qualquer célula ou qualquer material genético presente na célula está sujeito a mutações. Aí você pegar, então, aquela ali, é uma mutação que eu vou denominá-la, ou seja, de cima, mutação somática, que acontece em célula somática, mutação genética. Sim, mutação genética. Por quê? Porque ela altera o material genético, então esse é o conceito. Então, se você alterou o material genético, ela é genética. Só que a de baixo também eu posso denominá-la assim. Porque da mesma forma você teve a alteração do material genético, então, portanto, é uma mutação genética. E quando nós falamos sobre isso, você tem que lembrar que esse já é o terceiro vídeo sobre câncer que eu estou falando para você. Então, eu já te falei um monte de coisa sobre ele, então volte nos dois vídeos anteriores e veja. E você lembrar que um câncer é originado a partir de mutações. Agora, se um câncer é originado a partir de mutações, aí você tem que lembrar o seguinte, se mutações são genéticas e as mutações podem gerar um câncer, não obrigatoriamente geram, mas podem gerar um câncer, aí você tem que definir que o câncer é genético. Então, câncer genético, isso. Então, o câncer ele pode ser originado tanto a partir de mutações somáticas quanto mutações germinativas. Mas nos dois casos, o câncer será genético. Por quê? Porque é a partir de mutações que sofre o material genético é que esse câncer pode ser gerado. Então, se o câncer é genético, ponto final. Então, pelo menos parte da pergunta eu já te respondi. O câncer é sempre genético. O câncer é um grupo de doenças genéticas. Isso seria melhor assim. Aí, se nós pegarmos, então, aqui, as mutações, geralmente, os cânceres, né, que são gerados a partir de mutações, quase sempre são somáticas. Ou seja, acontece no corpo do ser, e aí, a partir disso, ele não tem a capacidade de transferi-las para a sua descendência. Agora, se você pega, então, 10% das mutações aí,
ou dos cânceres gerados, eles são originados a partir de linhagens germinativas, ou seja, de células germinativas. Aí, se elas sofrem, ou seja, se estas células, né, passam por mutações, sofrem mutações, aí sim você pode transmitir para a sua descendência. Só que é bom, então, a gente imaginar o seguinte: o câncer é genético, ponto final. Ele é hereditário. Então, agora preste atenção. Então, olha aqui, deixa eu te contar uma história aqui, ó. Esse daqui, essa mutação somática, ele não será hereditário. Ele não consegue passar isso para a descendência, de forma alguma. Agora, quando você pegar a mutação germinativa, aí sim ela é hereditária. Se ela acontece na célula germinativa, ela vai formar gametas. Se ela está no gameta, ela será transmitida para a sua descendência. Por isso, ela é hereditária, ou seja, ela é transmissível. Agora, uma coisa importante para você entender, então, olha aqui, ó. Eu vou te contar uma história em relação à famosa Angelina Jolie, que há alguns anos atrás, ela retirou as 2 mamas. E além de retirar as 2 mamas, 2 anos depois, tirou os 2 ovários e as 2 tubas. Aí, geralmente as pessoas falam, mas por quê? Por que ela tirou? Porque, na realidade, a mãe dela teve câncer e a tia dela tem um histórico familiar materno que é bastante intenso em relação à doença. E aí, se você pegar, então, ali, é o seguinte: Angelina Jolie teve câncer? Não, ela não teve câncer. Não, não. Então, olha aqui, ó. A mãe dela teve a capacidade de transmitir o tumor para Angelina? Não. Então, assim, ó, ninguém transfere tumor para sua descendência. Então, ela não transmitiu o tumor. A Angelina nem chegou a ter câncer. Ela tirou as estruturas. Agora, se ela tirou, por que ela tirou? Porque eles fizeram um sequenciamento gênico e determinou que a família dela tem um gene que é chamado BRCA1 mutado. Aí, esse BRCA1 aí mutado, ele é um gene supressor de tumor. Então, portanto, quando ele para de funcionar, quando ele é mutado e para de funcionar, as células perdem a capacidade de parar de dividir. Então, é aí que se forma o tumor. E sendo assim, o que ela recebeu da mãe dela? Recebeu o gene mutado. E esse BRCA1 aí, é muito fácil você lembrar o nome dele, porque BR vem de breast e CA vem de cancer. Então, breast cancer, então câncer de mama. Só que ele não está relacionado apenas a câncer de mama, ele está relacionado também a câncer de ovário e tubas, então por isso que ela tirou. Só que geralmente o cara fala assim, ó, então, pô, ela não desenvolveu o tumor, mas ela desenvolveria? Não saberíamos, mas se calcula que ela teria uma chance de 85% de ter. Em relação aos dados que já tem, 85% é uma chance muito grande. Então, por isso que ela decidiu tirar essas estruturas, ok? Então, o câncer é genético? Sim. O câncer é hereditário? Depende. Certo? Então, espero que você tenha compreendido. E então é isso, galerinha. Espero que eu possa aí ter ajudado você a entender um pouco mais sobre câncer, certo? Um grande abraço, fique bem